Qual o seu nome? É Priscila. Priscila. Você também tinha depressão? Tinha. Como é que entrou a depressão na sua vida? Começou desde a infância, eu tinha dificuldade de dormir e tinha alguns desmaios que os médicos não sabiam dizer o que era. Eu era uma criança muito medrosa e já tinha casos na família de depressão e esquizofrenia. O meu pai era esquizofrênico e eu tenho alguns tios que têm esquizofrenia. E com os meus 23 anos, desencadeou uma situação, a morte do meu pai. Eu comecei a ter insônia, uma insônia bem persistente. Da infância até os 23, você viveu como? Eu já tinha uma insônia bem latente, muita dificuldade para dormir. O mais latente era a insônia. E o resto era uma coisa que... Era uma coisa que eu conseguia dava pra levar. Quando seu pai morreu, como ele morreu? Ele se suicidou. Aí a situação dele me deixou muito perturbadíssima. Fiquei muito perturbada. Na época eu fazia uma graduação, uma faculdade, eu desisti da faculdade, trabalhava, parei de trabalhar e era casada. Eu tinha uma vida muito boa, uma vida financeira muito boa, era bem casada. Então, assim, aparentemente não tinha nenhum motivo para eu estar tão mal. Mas por conta do que aconteceu, meu mundo desabou. Ali explodiu a depressão. Sim. Quer dizer, passou um momento de luto, momento que a dor é mais intensa, mas em você continuou. Sim, continuou e agravou. Eu comecei a ter quadro de psicose, eu escutava vozes, eu via as coisas, e eu não tinha ânimo, fiquei de cama. A minha mãe tinha que ir na minha casa, ou a minha sogra, para me dar banho, para fazer as coisas, porque eu não perdi a vontade de viver. Perdi completamente a vontade de viver. Eu não dirigia mais, eu não fazia nada, eu ficava o dia todo. Até o barulho da televisão me incomodava. Então, não tinha nada, eu queria nem ver gente, eu não queria ver. Então você chegou no estágio de ficar jogada, nem trancada, jogada em casa. Jogada. Até o banho era que, se não fosse, você não tomava banho. Não. E isso quanto tempo? Isso ficou muito tempo, isso ficou por mais ou menos latente, assim, que o médico até queria me internar, por conta da minha situação. Essa situação se agravou, porque eu já tomava medicação, e eu tomei toda a medicação e tentei o suicídio. Fiquei internada alguns dias no hospital, voltei para casa, e isso ficou assim, eu tomando essa medicação e prostrada, mais ou menos 1 ano. Grave assim? Grave, 1 ano. 1 ano. A reação do seu marido? Ele tentava, a gente chamava as pessoas para orar lá na minha casa, sim, mas não tinha força para lidar com a situação. E as pessoas meio que falavam assim, aceita, porque isso é normal. Toma medicação, vai no psicólogo, tenta fazer a terapia, que uma hora vai equilibrar e ela vai conseguir manter a rotina dela. Tá, as pessoas falavam isso, mas as orações, quem ia orar por você? Então, nessa época eu cheguei a frequentar uma igreja. E na igreja eles só faziam orações. Não tinha uma palavra de que tivesse cura para isso. Eles me indicavam um psicólogo, pastor, uma psicóloga pastora. Cheguei a frequentar, a fazer terapia com eles. Então orava e indicava psicólogo e psiquiatra. Sim, os 2 tratamentos. Mas aí o pastor psiquiatra, o pastora psicólogo, falava o que para você? Que não tinha jeito, isso era uma coisa que tem que aceitar. Então não tinha solução. Não. A fé não ia funcionar aí. Não. Era normal. Sim. Daí que você acabou ficando prostrado em casa. Sim. Quer dizer, você fez então um tratamento, você tentou, não funcionou, aí você foi piorando. Ali no hospital, ali foi o quê? Essa foi a última vez. Depois disso, eu fiquei há 10 anos, fiquei 10 anos com depressão. Depressão mesmo. Tomando a medicação, indo nos melhores psiquiatras. O meu psiquiatra ele é o melhor psiquiatra de Brasília, ele é o presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília. E psicólogos,
passei por todo tipo de medicação, nada funcionou. Quando foi em 2016, eu comecei a ter crises piores, e tentei, em menos de 15 dias, eu tentei 2 vezes. Essa foi a última vez. No total, você tentou suicídio quantas vezes? Eu perdi as contas, mas assim, de várias vezes, casos graves, que eu fiquei internada, foram as 3 vezes. 3 vezes que a minha vida fui parar na UTI. Essa foi a última? Foi. Eu fiquei 7 dias na UTI, eu tive uma parada respiratória e o médico... Desculpa. Ali, essa foto, você estava inconsciente, então? Estava, eu fiquei 7 dias em coma. 7 dias. O que você fez? Eu tomava uma medicação para dormir, a quetiapina, 100 miligramas eu tomava. Eu tomei toda a medicação com álcool, porque eu também era viciada em álcool. Quando você voltava das outras vezes que você tentou suicídio, aí você voltava a si, o que passava na tua cabeça? Eu não tinha perspectiva. Eu não queria viver. Eu achava que estar aqui, nesse planeta, era um desperdício. Eu achava assim que a minha vida não era nem para ter. Então, quando você via que viveu, que não morreu, você ficava triste? Ficava mais decepcionada ainda, porque eu ficava tentando, e não... É assim, é uma sucessão de fracassos. Então, para que as pessoas entendam, porque quem tem depressão acha que sofre mais do que os outros. Então, às vezes a pessoa vê o testemunho assim rápido, mudou de vida, não era tão grave. Embora você já falou dos 10 anos, das várias tentativas de suicídio, mas para a pessoa entender que é a mesma coisa ou até pior o que você passou. O que você sentia, o que passava na cabeça, quais as angústias, quais as aflições que uma pessoa com depressão, e você mais especificamente, carregava dentro de si? Eu achava que eu era diferente das outras pessoas. Eu achava assim, quando Deus me fez, Ele fez para mim diferente, para minha família diferente, para minha situação diferente, e que eu sempre comparava a vida das outras pessoas com a minha. Eu falava, com ela é mais fácil, para mim é muito mais difícil. Então, eu não tinha perspectiva de que alguma coisa, qualquer problema para mim, era impossível ser solucionado. Qualquer problema. Então, para mim, era mais fácil fugir. Então, essa condição, para mim, do sofrimento, que tem esperança, isso, para mim, não existia. A dor, como é que era por dentro? Insuportável. Eu tinha que ficar dopada 24 horas. Porque, assim, para mim, era melhor, eu já cheguei até a me cortar várias vezes. Era melhor a sensação de estar se cortando do que ficar aguentando a dor que eu sentia. De tão forte que era. E por conta dessa dor, veio outros vícios, porque eu queria estar sedada, eu não queria estar sentindo. As vozes, quais eram? Tá vendo? Você é uma fracassada. Tá vendo? Não adianta tentar. Olha só a idade que você já tem. Se fosse para acontecer alguma coisa boa na sua vida, já teria acontecido. Não adianta você tentar. Se fosse para você ser feliz, você já era feliz. Se fosse para ter cura mesmo, até mesmo quando eu vim para a igreja, eu escutava muitas vozes. Não adianta você tentar. Hoje você vai de novo para a reunião, não vai adiantar. As vozes ou sentimentos que levaram a essa última tentativa de suicídio? Eu cheguei numa fase que eu falava assim, que eu queria ter um câncer, uma doença assim muito letal, porque eu sei que eu ia morrer com essa doença. Só que com a depressão, eu ficava viva, só que morta-viva, e eu ficava desejando. Eu ficava desejando todos os dias que acontecesse alguma coisa, um carro. Eu capotei meu carro 3 vezes. E nenhuma vez eu me feri. E eu ficava torcendo para que alguma coisa acontecesse comigo, para acabar. Então, essa angústia que ia aumentando até a tentativa de suicídio. Sim. E era 24 horas, sem paz. Eu tinha que tomar uma medicação muito forte para me apagar. Se uma pessoa normal tomar essa medicação, ela fica apagada por uns 3 dias, ou mais, porque é muito forte.
Quer dizer, a pessoa depressiva, pelo menos o que está mais grave, ele fica desejando, pelo que eu já vi tantos, desejando uma coisa mais palpável, que ele sofra na carne, saiba, do que essa... Porque sem ele não saber. sabe, porque você fica perguntando, por quê? Por que que isso está acontecendo comigo? Aí está o martírio. Por quê? E não tem explicação. E assim, é horrível porque as pessoas falam, poxa, como você é mal agradecido, você tem tudo, você tem saúde, vai num hospital, vai cuidar das pessoas que estão precisando. Olha só, a pessoa passou por um acidente, ficou com sequelas. Todas as vezes que eu tentei o suicídio, os médicos me levavam em outras alas de pessoas que tentaram e ficaram com sequelas, para eu poder ficar. Só que nada disso me freava. Bom, mas quando você chegou aqui, e você começou a ouvir que tinha cura, enfim, você creu? Eu ou vim, essas dúvidas... Na verdade, eu vim para um desafio, porque eu sempre tive ódio da igreja. Eu tinha muita raiva da igreja. Eu vim para o desafio. E a minha mãe sempre foi da igreja. Minha mãe orava, minha mãe falava, vamos na igreja, vamos lutar, porque tem cura para isso. Isso é espiritual. E eu, que nada, isso não é espiritual, isso é uma situação química do cérebro, porque tudo tem explicação. Eles ficam tentando dar, que são os neurotransmissores e tal. Aí eu falei, eu vou para o desafio. Quando eu estava no hospital, eu recebi a visita do pastor, e ele falou, vamos, Priscila, tem jeito para você. Faz um desafio. E eu vim para o desafio. Eu falei, se existe Deus lá, se esse Deus é de verdade lá, ou ele vai me matar, porque eu não vou tomar mais nenhum remédio, eu vou sair daqui do hospital. Os médicos falaram, Priscila, ela não pode ficar mais sem remédio, senão ela vai ter que ficar internada. Aí eu falei, eu não vou tomar os remédios e vou para a sua igreja. E vim. Eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas tendo crise de abstinência muito forte. E as vozes na minha cabeça, você vai morrer agora, porque você não vai tomar o remédio. Ataque, parado, vomitando, passando muito mal, mas eu me peguei à palavra. Eu falei, eu vou conseguir. Vinha 2 vozes, vinha uma voz falando, você não vai conseguir, e a outra voz falando, você vai conseguir. Então foi a primeira vez que você ouviu da palavra de Deus que tinha solução. Sim. E você se apegou à palavra. Me Se apeguei. tem solução, vai ter para mim. Foi Sim, isso? Sim. Bom, depois a gente vai ver os outros detalhes, mas quanto tempo você está curada? Desde 2016. Vai 3 fazer anos. 3 anos. Sem nenhuma recaída, sem nada de remédio, eu durmo como o melhor sono que existe. Se eu parar para dormir agora, eu durmo. E eu não dormia de jeito nenhum. 3 anos livre. Livre. Libertação. É um peso que sai de cima da pessoa e você passa a ter esperança, perspectiva. Pode acontecer o que for, todo tipo de situação, mas você consegue ver uma luz. Deus é real. É real, e Ele está aqui. O ódio, Saiu. tá vendo? Perdeu tempo, né? Gente, Deus vem pro abençoe. desafio que Deus está nesse lugar. Amém. Deus abençoe.